Estamos ao vivo, muito bem. E hoje a gente vai seguir falando então sobre os nossos mapas mentais, a forma como nós criamos generalizações, omissões e distorções. É a perda da informação, é a perda da qualidade da informação. Tá? E a PNL ela faz um trabalho muito legal, que é buscar a qualificação da informação, né? A qualificação da realidade. Em resumo é isso. A gente vai ter uma realidade mais qualificada. A partir de uma realidade qualificada eu trabalho melhor, eu vivo melhor, eu atuo melhor sobre essa noção de realidade que eu passo a ter. Bom? Então vamos lá, indo direto ao ponto. Eu tenho então 3 grandes filtros dentro de mim. O primeiro filtro é o filtro da generalização. Tudo aquilo que eu vivo, vivencio e etc., eu tenho uma tendência a generalizar. Isso é um mecanismo muito simples usado pelo cérebro, né, natural, instintivo. Bom, muitas vezes bom, em muitos contextos é bom que a gente generalize. Então, por exemplo, pensa comigo o seguinte, tá? Quando você é criança, quando você está aprendendo a andar pelo mundo, se portar, né? Você abre a primeira porta, abre uma, abre duas, pega uma maçaneta e gira. E aí a criancinha aprende. Girar a maçaneta abre portas. Então ela começa a generalizar. Isso é uma generalização. Toda maçaneta abre portas. Então, quando aquela criança encontra uma maçaneta de novo na vida dela, ela não precisa testar, mexer, ela já sabe que vai abrir uma porta. O cérebro dela usa o mecanismo da generalização. Só que nós generalizamos também experiências, conceitos e ideias. Então, por exemplo, digamos que a gente, na vida, na escola, bem simples, faça várias provas, vários testes, vários exames, né? E tire algumas notas ruins em matemática. Né? Tirei algumas notas ruins em matemática na vida. Porque, sei lá, não estudei direito, não sabia a estratégia correta, né? O que quer que seja. Só que, por ter tirado algumas notas ruins em matemática, eu generalizo. Isso é inconsciente, tá? Eu não penso. Só que em determinado momento surge para mim um pensamento, olha, eu sou ruim em matemática. Eu não sou bom em matemática. Eu não sei matemática. E aí você tem uma generalização. As crenças são generalizações. Isso é uma crença, especificamente, né, sobre a matemática. Eu sou ruim em matemática, eu não sou bom em matemática. Tende a ser uma crença, né? É uma noção a respeito do meu eu, que eu vou carregando ao longo da vida. Só que é muito comum a gente fazer várias outras generalizações. Às vezes a gente está passando por um dia, por uma experiência, por um período, e a gente diz assim, todo mundo me odeia, né? Todo mundo é ruim, homens não prestam, mulheres não prestam, a gente generaliza. Por conta de algumas experiências que a gente teve. A gente pega uma, duas, 3 experiências que a gente teve e aí a gente generaliza. Né? Expande aquilo como se fosse uma verdade universal. Só que, na verdade, as coisas não são assim. Isso é o nosso mapa interno, é a nossa representação da realidade. É muito comum a gente ter esse tipo de generalização. Agora, como é que eu começo a quebrar essa generalização? Essa generalização, ela é, muitas vezes, expressada por meio da fala. A gente fala as coisas, a gente não se dá conta muitas vezes, mas a gente fala. Então, por exemplo, tá? Quando alguém chega pra você e diz assim, tá tudo ruim. Tá tudo ruim, a pessoa diz. Tá? Ela tá generalizando. Será que tá tudo ruim na vida dela mesmo? Tudo ruim? Então a gente começa a questionar. A gente ouve, tem que treinar o ouvido, tá? A gente treina o ouvido. Sempre que a gente ouvir uma pessoa generalizando, a gente vai lá e questiona aquela generalização. Mas vem cá, tá tudo ruim mesmo. Tá tudo ruim na vida. Tudo tá ruim. Aí a pessoa, não, só um pouquinho, não é bem assim. Ela começa a se perceber. E muitas vezes a gente fala isso. A gente usa esses padrões de generalização na nossa comunicação.
é tudo difícil. É tudo complicado. E se eu uso essas palavras, eu tô atribuindo inconscientemente um significado de que tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é complicado. Eu me sinto mal se eu fizer isso. Eu me sinto pesado. Porque se eu disser pra mim mesmo, olha, é tudo ruim, olha o peso disso. Agora, quando eu perceber que eu tô generalizando, eu mesmo vou lá e me corrijo mentalmente. Não, só um pouquinho, não é tudo ruim. O que especificamente é ruim? E aí eu começo a perceber. É ruim comparado ao quê? E aí a gente vai trabalhando. Isso em PNL se chama metamodelo de linguagem. A gente faz um treino muito grande, né, no Practitioner em PNL sobre isso. E a gente vai desconstituindo essas generalizações. Muitas vezes elas são úteis na vida, mas muitas vezes elas nos atrapalham. Então a gente treina o ouvido. Eu quero que você, depois dessa aula, treine o seu ouvido para prestar atenção em generalizações. Coisas que as pessoas vão dizer para você na rua, coisas que você diz para outras pessoas, tudo, nada, ninguém, todos. A gente tende a trazer muito essas generalizações, porque são encurtadores de caminho. Né? O cérebro ele é preguiçoso. Né? O cérebro busca encurtar caminhos. Conservação de energia. Obter o resultado desejado com o mínimo de esforço. E aí, para isso, ele generaliza. Ele vai generalizando. E aí a gente vai fazendo um monte de bobeira na vida, por não se dar conta desse mecanismo que está atuando, tá bom? Então a generalização é algo perigoso, é algo que a gente tem que estar atento e desconstituir ela. Sempre se questionando, será mesmo? É isso mesmo? Ok. Próximo item, omissão. Os nossos sistemas sensoriais, eles captam ao mesmo tempo uma miríade infinita de informações, partículas de informação, pedacinhos de informação. Tá? Só que conscientemente, racionalmente, a gente a gente percebe muito pouco. Tá? Eu tô aqui agora, por exemplo, dando uma aula, o meu foco tá no celular, tá, né? Eu tomo um chimarrão aqui, né, na periferia, atrás de mim tem uma janela. Só que, ao mesmo tempo, tem um monte de processo acontecendo aqui perto de mim que até são captados, mas não estão no meu foco de atenção. Então vamos lá, por exemplo, tem uma obra lá longe, eu tô vendo um andaime subir. Eu não estava prestando atenção nisso antes, isso estava acontecendo, meus olhos até captaram isso, mas dentro do meu mapa isso não teve importância. Eu omiti essa informação. Tá? E na comunicação, muitas vezes, a gente omite muita informação. Vou dar um exemplo muito claro, né, de omissão. O que a gente tem? Às vezes a pessoa chega para você, né, e alguém diz assim, olha, deu problema. Olha essa frase, olha essa partícula de informação, deu problema. A pessoa quis dizer isso para você. Aí, né, você pode chegar e perguntar para a pessoa, deu problema no quê? Em relação ao que houve problema? A gente começa a desfazer a sua omissão de mapa. Né? A pessoa tem lá para ela uma representação interna, problema. Às vezes é isso, problema. Né? E aí você pergunta, tá, tudo bem, problema em relação ao quê? E aí vai desconstituindo. Imagina um novelo de lã, né? E aí você começa a puxar os fiozinhos. Problema em relação ao quê? Que tipo de problema? Quem deu problema? E aí a comunicação melhora. Eu começo a obter informações sobre aquele mapa mental. Esse é o objetivo de entender, né? Para que eu preciso saber que existe uma omissão? É para saber que eu posso desfazer essa omissão. Então, às vezes, a pessoa traz para você muita informação que não está completa. E você mesmo faz isso. Às vezes a gente chega com um problema que é a pontinha do iceberg. Tá? Eu sou ansioso. A pessoa diz isso. Às vezes a pessoa traz isso, né? Ok, sou ansioso. Tem aí, para começo de conversa, uma generalização, porque ninguém é nada. Às vezes a pessoa está ansiosa. Tá? Então, ok, a gente começa desfazendo essa generalização. Mas aí a gente pode se perguntar, ok, ansioso. Ansioso em relação ao quê? Né? Porque a ansiedade é algo muito amplo, é algo muito genérico. Então tem um monte de informação que está sendo omitida dessa frase ou deste pensamento. Porque eu posso dizer para mim mesmo, eu sou ansioso. E às vezes, sei lá, eu vou carregando esse negócio dentro de mim. Mas eu paro e pergunto só um pouquinho.
ansioso. Ansioso como especificamente? Como eu faço para ficar ansioso? Tá? E aí, acontece um fenômeno muito legal em programação neurolinguística, né, que a gente estuda muito a fundo no Practitioner, que é o seguinte: pega essa informação genérica, que está cheia de omissão, tá? E aí eu vou esmiuçando ela, até que eu chego em um nível de informação sensorial. Eu sou ansioso. Ansioso em relação ao quê? Ah, eu fico ansioso quando eu mando um currículo e eu não sei se vou ter uma resposta. Ah, legal, eu começo a ter mais informação. Aí eu pergunto, tá, beleza. Né? Você fica ansioso, a pessoa já tira aquele troço de eu sou para eu fico. E aí a próxima pergunta é, e como você faz para ficar ansioso? Opa, olha que pergunta poderosa essa. Como que eu faço? Aí eu começo a entrar dentro daquilo que a gente chama em PNL de processo mental. Para PNL, não interessa o que é ansiedade, o conceito de ansiedade, ou vamos colocar um conceito geral para o mundo de ansiedade. Isso não interessa. Interessa para PNL, sim, como você faz para ficar ansioso. Também não interessa para PNL por que você fica ansioso. Isso é irrelevante. Qual é a causa da ansiedade? Não importa. Pouco importa para PNL. Para PNL, nos interessa descobrir o seguinte: qual é o seu processo mental que faz você ficar ansioso? E aí vem essa pergunta: como você faz para ficar ansioso? Eu gosto de perguntar muito o seguinte, em contexto de sessão de PNL, né? Como você fica ansioso? Me ensina a ficar ansioso. Aí você olha, tá? E entende para o seu corpo. Busca no seu corpo aquilo que você faz. Sensorialmente, qual é a sua experiência sensorial que gera ansiedade? Então aí tem caminhos. Tá? Por exemplo, caminho número 1. Eu crio uma imagem de mim mesmo não conseguindo o meu objetivo. Opa, eu estou acessando o meu visual criativo. Eu uso meu sistema representacional visual, eu gero uma imagem na minha cabeça de mim mesmo não tendo sucesso naquilo ali que eu queria. Pronto, eu começo a ter uma informação sensorial. Outra forma, eu lembro de uma vez em que eu não fui bem sucedido. Legal. Então também é visual, é um processo visual em que a pessoa recorda algo, ela traz para si, né, uma memória. Eu ouço, também pode ser auditivo, né? Eu ouço a voz do meu pai me dizendo que eu não vou ser bem sucedido, ou eu digo para mim mesmo, eu não vou ter sucesso. Então eu estou usando aqui outro sistema representacional. Tudo em PNL deságua nos sistemas representacionais, na experiência sensorial. Em você obter aquelas pecinhas que vão montar o seu quebra-cabeça. E essas pecinhas são experiências sensoriais. Representação sensorial. Ok, é o diálogo interno, eu dizendo para mim mesmo, isso não vai dar certo. Ok, outra forma. Outra, eu fico com um sentimento no meu corpo, sinestésico, né? O sistema representacional sinestésico, que não vai, fico pesado assim, fico com uma dor aqui no coração. Legal, então a gente está falando de sistema representacional sinestésico. E aí o que a gente faz de posse dessas informações? A gente muda. A gente pode mudar. Mas a minha voz diz que não vai dar certo. Beleza, muda ela para uma voz que dê certo. E aí a gente começa a mudar um padrão que antes eu me julgava ansioso, que antes me fazia mal, que antes me limitava em algum contexto. Só que o que acontece? A gente desfez toda aquela omissão, tudo aquilo que estava invisível, que não estava claro, que estava guardado no nível inconsciente. Então a gente desfaz o padrão de omissão, tá bom? Então vamos lá. Generalização, omissão e distorção. O ser humano distorce a realidade. É fato. É fato. A gente distorce a realidade. Seja para coisas que a gente quer, né? E aí tem um padrão muito engraçado. A gente vê aquilo que a gente espera ver. Né? Então, por exemplo, pega uma pessoa que você acredita que não seja legal, que seja daquelas meio traíra, assim, né? Sabe? E aí, tudo aquilo que aquela pessoa fizer, seja o que for, você tende a jogar um filtro de distorção em cima daquele ato.
Ah, isso aí que aquela pessoa está fazendo é para me prejudicar de alguma forma. A gente começa a distorcer esse negócio. Tá? A gente faz a chamada leitura mental. Tá? A gente começa a ver coisa onde não tem necessariamente coisa. Ou a gente vê algo diferente daquilo que é. Tá? Ah, porque uma vez alguém falou assim comigo e aí a pessoa estava brava. Tá, mas pode ser que para aquela pessoa ela não esteja brava, ela pode ser o tom de voz natural dela, falar de uma forma mais alta. A gente distorce com base no nosso estado interno, com base nas experiências passadas. E a gente tem que se perguntar, de novo, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que a realidade é essa? Será que o meu mapa, a minha representação da realidade está perfeita? Se questione, pega tudo que tem dentro da sua cabeça. Ah, eu não consigo. Ah, tá difícil. E aí começa a olhar para esse pensamento de ah, tá difícil, ah, eu não consigo, e questionar ele. Será que eu não consigo mesmo? Será que eu não estou tendo um momento de azar? Será que eu só não estou usando a estratégia adequada? E aí você começa a mudar o seu estado interno. Você começa a ter acesso a recursos. E de posse de recursos, você vai adiante. Você muda, você tem qualificação agora para agir sobre o mundo de uma forma melhor. Essa é a implicação. Então, com isso, isso que eu estou falando aqui é um resumo ridículo, é um resumo muito pequeno, né? Para você ter uma ideia, existem aí mais de 20 padrões de metamodelo, que são técnicas, ferramentas, formas de reconhecer especificamente cada uma das distorções, né, generalizações, omissões e desfazer. A gente tem um treino gigante disso no Practitioner em PNL, né, que aqui não tem como a gente entrar nisso. Eu tô trazendo isso aí mais para você saber que isso existe. Ah, identifiquei na minha cabeça, vai lá e tenta questionar esse negócio. Mas tem isso muito qualificado, muito organizado dentro da programação neurolinguística. E é um treinamento muito amplo essa parte de metamodelo, tá? Mas o que a gente quer aqui? A gente busca sempre ampliar os nossos mapas. Ampliar, expandir, trazer uma noção da realidade mais plena, para que eu possa agir sobre essa realidade de modo a modificá-la, como eu quiser, para viver a vida que eu quero viver. Simples assim, tá bom? Então, com isso a gente encerra essa noção de que o mapa não é a realidade. A gente se estendeu, tudo isso que a gente falou foi basicamente para explicar o primeiro conceito basilar da PNL. Foram 3 lives falando só disso. O mapa não é o território. O mapa não é o território. A nossa realidade é uma interpretação da realidade. Eu não tenho uma noção exata da realidade. E o que eu preciso fazer é melhorar a minha noção, é expandi-la, tá? Essa é a primeira implicação básica da programação neurolinguística. É a primeira raiz dentro do estudo das raízes que a gente está fazendo aqui, que nos levam a uma vida mais plena e algum dia vamos levar a colher frutos. Tá bom? Então eu agradeço a presença de quem nos assistiu até agora. E eu peço, como sempre, deixa aqui um comentário depois dessa live, que vai ficar aqui no feed. Diz aí de que forma foi útil para você entender esses 3 mecanismos um pouco mais aprofundadamente. Que forma você vai colocar isso em prática na sua vida. É importante colocar em prática. Não deixe esse conceito entrar na sua mente agora para você esquecer isso depois e, enfim, não colocar em prática. Vai ficar salvo sim. Vai ficar salvo. Coloca isso em prática na vida, tá? Não deixe essa teoria se perder. Lembra do que eu disse lá na primeira dessas lives? A gente tem que praticar, praticar, praticar. Assistir de novo. Esse conceito de que o mapa não é o território, essa coisa toda, essa loucura de que a gente, né, vive numa Matrix, a gente brinca disso. A gente perde isso se a gente não ficar sempre revisando, sempre revivendo, sempre colocando em prática o conhecimento que a gente adquire. Coloca tudo em prática. Não deixa isso morrer. Faz um resumo. Coloca isso na geladeira. Trabalha isso, traz para sua vida. Se questiona. O questionamento, o autoquestionamento é uma ferramenta extremamente poderosa. Sócrates já usava isso. Sócrates já usava isso para fazer mudança, como instrumento de mudança. Traz isso para sua vida,
tá? Então eu aguardo lá um comentário seu depois, né? Diz aí pra gente por que valeu a pena assistir isso aí. E eu sempre peço isso porque isso ajuda a divulgar o trabalho, né? Quando alguém comenta, quando alguém curte um conteúdo, o Instagram vai mostrar para mais pessoas, vai entender que isso foi um conteúdo relevante, tá bom? E ao mesmo tempo também eu sei que o que eu tô fazendo aqui tá sendo bom para você, que tá sendo útil, certo? Então é isso. Gratidão pela presença. Nos vemos na continuidade.